Suzane Duarte Almada, vereadora em 3 mandatos, segunda secretária da mesa de 2019. A gente entrevista hoje com muito orgulho. Muito obrigado e bem-vinda, Suzane. Eu que agradeço o convite. Tudo bem, né? Suzane, a sua atuação na Câmara como um todo, como está nesse último mandato que você entrou agora em 2016, né? Sim. Nos conta um pouco dessa história aí. Tá. Então, quem acompanha um tempo maior o trabalho que eu tenho feito na Câmara de Vereadores, percebe que eu privilegio muito uma das funções que é da vereança, que é a questão de fiscalização, que é essa mesmo de uma atenção aos projetos que estão tramitando, esse processo de pesquisa, de estudo, é uma coisa que eu privilegio muito, né? Até porque a gente acaba ficando limitado no que diz respeito a apresentar projetos de leis, porque tem muitos projetos que não podem ser de iniciativa do vereador. E tem lei que não pega, né? Então assim, para poder fazer uma lei que, só para dizer que fez um projeto que não tem nada a ver, claro que eu tenho me debruçado em apresentar coisas que são de fato pertinentes e importantes para o município, mas o trabalho esse de fiscalizar, de monitorar as políticas públicas, o ciclo orçamentário, sempre foi alguma coisa que me pautou muito. Esse ano, especificamente, eu fiquei em mais comissões e em papéis que demandam um trabalho maior, que ou é de presidência ou é de relatoria, e também em CPIs, né, que a gente, do ano passado para cá, teve um número maior de CPIs. Quantas foram, você sabe? A gente teve da iluminação pública, da Copasa, da fibra óptica e agora a gente está com a do viaduto. Sobre o viaduto. Os resultados têm sido eficientes? Você tem alguma... Pois é, assim, porque quando a gente instaura uma CPI, o papel do legislativo naquele momento é fazer um levantamento mesmo de documentos, de indícios, de informações para subsidiar os órgãos que têm o papel de fazer, né? Vamos dizer assim, no caso da CPI da Copasa, foi feito um levantamento através de estudos e tal, e tudo foi encaminhado tanto para o Tribunal de Contas como para o Ministério Público, né? Ou mesmo da iluminação pública. A iluminação pública, um dos resultados foi perceber de fato a possibilidade, né, a margem que a gente tem para uma redução do valor que a gente paga hoje. Da fibra óptica a gente viu o tanto que foi investido, mas a possibilidade ainda de usar aquilo que foi instalado para a gente ter uma internet, um acesso à internet de melhor qualidade. Então, assim, o papel de levantar essas informações foi muito importante, só que a gente precisa de outros órgãos para isso ter um resultado prático, sabe? Por exemplo, agora a gente está discutindo o plano de saneamento básico e o Ministério Público tem questionado a Prefeitura se o que nós conseguimos verificar na CPI do Copasa não vai ser contemplado. Porque, afinal, a gente até pagou para fazer uma CPI, né? Porque você paga uma consultoria, então ela não pode ficar assim só para fazer barulho. Ela tem... Mas dentro disso aí, Suzane, eu acho que a gente pode até entrar no mérito de levantar. Você efetivamente é uma das vereadoras que mais se destacam pela atividade legislativa da coisa. Isso não é o Santa Luzia já que está reconhecendo. As pessoas reconhecem isso em você. E aí, você como mulher, uma das 2 únicas mulheres hoje na Câmara, qual que é o seu sentimento, a sensação de você dentro desse desenho machista, mas você inserida na política? Rogério, assim, esse papel que eu tento fazer da melhor forma possível, eu sei que não tem o reconhecimento de boa parte da população, porque a gente ainda precisa mudar muito a cultura política, né? Porque vereador ainda é aquela figura que é para dar as coisas, que é para dar, que é para pagar, que é para... ter uma relação de amizade com o prefeito para facilitar umas coisas, ainda é a visão, infelizmente, de boa parte da população. Então você imagina, e isso é uma cultura que quem manteve por muito tempo foram vários homens, né? Aí é uma mulher que entra tentando assim, é claro que contra o sistema não é uma tarefa muito fácil, mas tentando trilhar um caminho diferente. Falar, olha gente, o papel de vereador é esse. Então, o desafio de uma voz de mulher se impor diante dessa realidade já não é fácil. Primeiro porque então tem um entendimento, uma compreensão inadequada de qual que é o papel do vereador, e ainda tem essa, né? É um lugar que historicamente foi organizado só por homens, né? Então assim, é um leão a cada dia mesmo, porque eu falo, não basta mostrar
qualidade naquilo que eu apresento, naquilo que eu argumento, tem que ser muito bom, assim, para poder para compensar todo dia. Eu sinto essa necessidade todos os dias, né, que me afirmar e reafirmar. Falar, gente, eu tô falando isso aqui, minha postura está sendo isso aqui por causa disso, disso. Então, por isso que eu me dedico mais tempo ainda a mostrar através de leis, das experiências de outros municípios, que o que eu estou falando não é uma coisa que eu acho só que tira na minha cabeça. Eu estou respaldado por isso, isso e aquilo outro. Tem um reconhecimento, né, por parte dos meus colegas de Câmara, sim, mas tem algumas coisas também que eu acho que são muito convenientes, né, porque enquanto é para discutir tal projeto, fazer uma relatoria, presidir tal coisa, ótimo, a Suzana tem capacidade. Mas, ai de mim, por exemplo, se eu quiser concorrer, não estou falando aqui que é o que eu estou pensando de forma imediata. Não, aí já não... Que muita gente fala, Suzana, mas você tem essa capacidade? Eu falo, gente, só que tem uma correlação de força, tem umas peças no tabuleiro que eu sei muito bem como é que o jogo é jogado, no sistema. Então, assim, não é fácil, porque ainda... No mandato de 2013 a 2016, eram mais mulheres, né? Sim, nós éramos quatro, chegou a ter 4 mulheres, né? 4 mulheres, né? Naquele período ali, você sentiu um diferencial? Houve uma... Um pouco mais, porque eu acho que ainda, por parte das companheiras que vêm para esse espaço político, esse espaço público, porque não é automático, né? Eu acho que nem todas vêm com isso muito forte, de que é importante estar ali representando a sua comunidade, mas estar representando também o segmento feminino e as pautas das mulheres. E fazer diferente. Porque se for para a gente vir para esse lugar e jogar do mesmo jeito que os homens jogam, acho que nós não estamos contribuindo. Quando eu falo que a gente tem que fazer diferente, é assim, claro, a gente tem uma capacidade de técnica muito grande, igual dos homens, né? Mas talvez tem pautas que a gente precisa trazer de uma forma diferenciada. Ou então fica parecendo que é picuinha, mas a gente exigir, olha, gente, quando for compor a mesa diretora, é necessário que tenha mulheres. Quando for compor uma CPI, eu tenho feito essa interlocução com os presidentes, quando a gente for compor uma CPI, que tenha mulheres também ali na composição, sabe? Eu coçou, mas eu não vou falar nada não, tá? Eu vou ficar caladinho. Ah, não, tem que falar. Porque eu acho que é isso, assim, sim. Às vezes é mais fácil falar, não vou falar nada não. Mas não tem jeito, a gente tem que ter essa lida que parece que ela é chata, né, de fazer o papelzinho de chato, mas é porque, para as pessoas lembrarem, temos mulheres aqui, né, elas têm que participar desses lugares e tal. Agora, é um desafio, você imagina, assim como em Santa Luzia, nós somos, no restante do país, a maioria da população, e nem 10% nos espaços de poder. Aí você lembrou, teve um momento que nós éramos 4. Hoje a gente voltou para 2 mulheres, num universo de 17 vereadores, né? Ou então, quando a gente pensa a composição da gestão, quantas mulheres são secretárias? Né? Assim, uma. Pois é. Então, são coisas para a gente pensar. Complicado. Inclusive, em outras partes do mundo, as gestões são avaliadas até por essa questão da equidade, né? De ter, como é que a gente consegue ter um equilíbrio entre homens e mulheres. Aí, Suzana, eu te pergunto o seguinte, dentro desse desenho que está maravilhoso, nosso tempo está curto, mas vamos lá. Dentro desse contexto, trazendo a mulher para dentro do momento político atual, o que você vê e como é que você prevê? Tá, o momento político da cidade, a conjuntura da cidade. Lógico. Pois é, nacional e estadual tá difícil falar, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Não, olha só, bom, né, não é novidade para ninguém, né, a convulsão política que esse município passou desde 2016, antes do processo eleitoral, já naquela questão ali da máfia do lixo, passando pelo processo eleitoral, o pós-processo eleitoral de 2016, com essa troca, eleição extemporânea, e isso não ficou tão pacificado, né? Tem muitas disputas no palco da política da cidade que ainda é muito fruto dessa conturbação toda. Eu acho que a gente ainda vai levar um tempo, né, eu não sei se a gente pode falar que vai alcançar um momento de estabilidade, mas que a gente não fique tão contaminado quando a gente for discutir a cidade, ao invés de a gente, porque assim, o que eu vejo é que muitas vezes, na hora que a gente vai discutir a cidade, ao invés de pensar aquilo que é o melhor para a população, o que ainda prevalece, o que é melhor para o meu grupo. Então, sabe? Então, eu acho que ainda é muito... Pro meu umbigo. Então, acho que isso é muito ainda fruto desse momento que a gente vivenciou, mas eu espero que a gente consiga ultrapassar. Outra questão que me deixa muito agoniada, eu sei que não é privilégio de Santa Luzia, mas casando com essa realidade, essa história recente nossa, é que a gente já antecipou o processo eleitoral de 2020.
Então, assim, quem está fazendo política na cidade está mais preocupado como nós vamos construir nossos grupos, as nossas chapas, e como vamos construir o outro. E a gente tem pauta que é emergente. Nós estamos em plena epidemia da dengue, né? A gente tem pautas nas diversas áreas, seja na educação, seja na saúde, na cultura, que não dá para esperar o processo eleitoral de 2020, porque nós temos mandatos agora ainda. Quem tem mandato, quem não tem mandato também tem responsabilidade em outras esferas, em outros formatos. Mas assim, eu vejo que muitas vezes, e isso eu estou falando, essa agonia que me dá, as pessoas estão mais dispostas a discutir estratégias para a eleição de 2020 do que pensar o que podemos, o que devemos fazer agora para responder essas demandas que a população está apresentando e bate na nossa porta. E a Suzane está pensando como? Bom, a Suzane ainda não está com um caminho Você definido. Não está discutindo a pauta eleitoral não, ainda? A gente, assim, o coletivo que eu pertenço e que vai para além do meu partido, né, o coletivo com quem eu dialogo, os coletivos com os quais eu dialogo, a gente se viu também na obrigação de começar a discutir, já que estava todo mundo discutindo, né, para a gente não ser pego aí de uma forma atrasada nessa reflexão. É claro, todo mundo sabe, eu participei do processo eleitoral de junho de 2018, né, como candidata a prefeita também, e claro que isso também está no horizonte, né, de candidatar de novo para o executivo, mas sem excluir a possibilidade de reeleição para vereadora, porque vai depender muito dos cenários, vai depender da construção que a gente fizer em grupo. Tem outras questões, né, que a gente está considerando para tomar essa decisão. A gente sabe que não pode demorar demais para tomar essa decisão, como é que a gente vai participar do processo eleitoral do ano que vem, mas a gente já começou a se debruçar de uma forma mais efetiva como é que a gente vai fazer isso, né? Lançamento da pré-candidatura, nós estamos esperando isso aqui. Pois é, claro, Porque tem muita coisa que me provoca, né? Não só porque participei do processo do ano passado, mas assim, se eu não me sentir contemplada nas propostas que tiverem sendo apresentadas por aí, eu me sinto na obrigação de apresentar também, defender uma proposta de cidade, né? Nos patamares que eu acredito que é uma cidade que precisa ser democrática, e a democracia que ela tem que se revelar quando, assim, no sentido que as pessoas têm que ter direito a essa cidade, direito às questões básicas, né? A gente não está falando de fazer mágica na cidade, não. É das pessoas terem o básico para a cidade funcionar e as pessoas se sentirem pertencentes à cidade, gostarem de viver aqui. Então, se eu não me sentir contemplada nesses outros projetos, eu me sinto provocada a participar. E ainda voltando na questão da representatividade feminina, o processo eleitoral de junho do ano passado, eu fui a única mulher a participar. Nas outras chapas, a gente não teve nem vice, né? Eu também me sinto nessa obrigação. Obrigada a se apresentar. Poxa, mas a gente também tem que mostrar que a mulher, na política, ela precisa avançar, né? Assim, tudo bem, tivemos experiências que não foram as que a gente gostaria, mas isso não significa que agora a gente vai, sabe, exterminar qualquer possibilidade de participação da mulher nesses lugares de decisão. Eu acho importante. Então, dentre outras coisas, são aspectos que me fazem refletir e ter uma responsabilidade de apresentar alternativas aqui para o município. Nós falamos com Suzane Duarte Almada, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, mais uma vez.